Olá, meus queridos, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Tio Fio Exatas. Se você não é inscrito, se inscreva, certo? Se inscreva nesse canal de exatas, matemática e física e você vai ter conhecimentos elevados e sempre aula com Tio Fio, com humor e conhecimento. Beleza, senhores? Espero que estejam todos bem, espero que vocês estejam aí tranquilos com sua família, se protegendo e se cuidando, que é o mais importante. Se gostar desse vídeo, se inscreva, dê aquele like, compartilhe com seus amigos e vamos aí para mais uma aula. Nossa aula, senhores, é função exponencial, ok, pessoas? Função exponencial é o nosso conteúdo dessa aula. Mas para chegarmos até as funções exponenciais, nós, seguidores, amantes do canal Tio Fio Exatas, nós precisamos rever algumas coisas, pessoas. Precisamos buscar uns conhecimentos que estão perdidos lá atrás, certo? Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês aí, lembrar para vocês, porque eu sei que vocês já sabem. Então vem com o Tio Fio aqui e vamos relembrar algumas coisas que a gente precisa rever e vai servir essa revisão tanto para as funções exponenciais como para os logaritmos, tá certo? Então já vai servir essa revisão para esses dois conteúdos. Primeiro vamos falar de exponencial, tá certo? Bom, para fazer as funções exponenciais, nós vamos precisar rever as potências. Não todos os casos, só alguns casos. E, senhores, de maneira bem tranquila, sossegada, mais rápido, porque os senhores, vocês já sabem aí como que faz as potências. Só vamos relembrar aquilo que a gente vai precisar, aquilo que nós vamos usar aqui nas funções exponenciais. Bom, o primeiro caso de potência que eu quero lembrar com os senhores é a nossa multiplicação de mesma base. Vocês lembram que quando nós temos uma multiplicação de bases iguais, nós apenas repetimos a base e somamos os expoentes. Então eu tenho a na quinta vezes a ao cubo. Bases iguais, repete a base e soma os expoentes. Então, eu tenho a elevado na 5 mais 3, que é a mesma coisa que a na oitava. Beleza, meus queridos? Essa é a primeira coisa. Outro detalhe de potência que nós precisamos lembrar com os senhores são as divisões de mesma base, tá certo? Bom, se na multiplicação de mesma base nós repetimos a base e somamos os expoentes, na divisão de mesma base, o que nós fazemos, meus queridos? Nós repetimos a base e agora não somamos, nós subtraímos os expoentes. Beleza? Então, de multiplicação de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes. Na divisão de mesma base, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Beleza, senhores? Tranquilo, sossegado? Como eu falei para vocês, vocês já sabem isso. Nós temos também a potência de potência. O que nós fazemos quando temos potência de potência, professor Tio Fio? A gente repete a base e agora nós multiplicamos os expoentes. Está aqui. E aí, senhores, não importa o tamanho da encrenca que você tem aí de potência de potência. Você pode ter aqui, ó, a ao quadrado elevado ao cubo, elevado na sexta potência e ainda elevado à quarta potência. Olha aqui. Não importa essa encrenca aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos repetir a base e multiplicar os expoentes. 2 vezes 3 vezes 6 vezes 4. Tranquilo isso aí, meus queridos? Tranquilo, professor. Isso é de boas. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 6, 36. E 36 vezes 4, 144. Nós temos aí a elevado na 144. Beleza, Creuza? Show de bola. Bom, outra coisa que nós vamos usar nas funções exponenciais e logaritmas é a nossa distributiva em relação ao produto. Nós podemos encontrar algo assim, pessoas. Olha só. Duas bases diferentes, só que elevados ao mesmo expoente. Está vendo que A é uma base e B é outra base. Quando isso ocorre, senhores, nós podemos pegar e fazer assim, ó.
de maneira tranquila. Vamos pegar as bases, colocar elas dentro de um parênteses, multiplicar elas, porque nós temos uma multiplicação, e repetir o nosso expoente. Isso ocorre quando nós temos expoentes iguais. O inverso também é verdadeiro, senhores. Olha só, acompanhem o raciocínio. Eu tenho aqui x vezes y elevado na terceira potência. Como que eu faço isso aqui, professor? Como é uma multiplicação, eu posso separar esses indivíduos. Eu posso colocar x ao cubo vezes y ao cubo. Beleza, meus queridos? Show de bola. Bom, se nós temos a multiplicação, nós também podemos ter casos como a divisão. Podemos encontrar algo desse tipo aqui, queridos. Olha, a ao cubo divididos por b ao cubo. Isso aqui a gente viu muito lá a partir do 7º ano, nos casos de potências com frações. O que a gente faz aqui? Podemos escrever dentro de um parênteses a divididos por b elevado ao cubo. E, como ocorreu na multiplicação, o inverso também aqui é verdadeiro. Olha só, eu posso pegar uma fração x sobre y, que está elevado à quarta potência, e colocar esse cara, distribuir esse expoente para cada um. X na quarta sobre y na quarta. Beleza? Bom, falta o que mais para a gente rever aí de potências, pessoas? Falta o que nós vimos aí. Os expoentes negativos. Os expoentes negativos. Nós não podemos esquecer dos expoentes negativos. Não tem dificuldade, né? Tá bem estranho tô dando aula no escuro, eu de blusa preta, camisa preta, barba preta. Só os dentes que é bem branco, né? Mas tudo bem. Bom, os expoentes negativos. Como que a gente faz com os expoentes negativos, pessoas? Vamos dar um exemplo aqui, ó. A elevado na menos 4. Lembrando que o sinal negativo aqui, ele tem só uma ordem para nós. Qual que é a ordem que esse cara manda para a gente? Inverter a base. O meu A está sobre 1. Invertendo a base, nós encontramos 1 sobre A elevado na quarta. Olha aí que tranquilidade, sossegado, sem nenhum problema para a gente. Lembrando que o inverso também é verdadeiro. Se eu encontrar aqui, ó, 1 sobre x elevado ao quadrado, eu posso escrever esse como x elevado na menos 2. É importante lembrar disso aqui para a gente não esquecer. Bom, outro detalhe que a gente tem nas potências é transformar o expoente fracionário em radical, tá? Vocês viram isso no início do ano aí, na primeira série. Como que a gente resolve esse cara? Por exemplo, eu tenho um x elevado na 3/4, expoente fracionário. Regrinha do sol, vocês viram isso aqui também, acho que no 8º, 9º ano também a gente fala sobre isso para vocês, eu falo com vocês sobre isso também. Bom, a minha base é x, ela vai se tornar o radicando. Então, eu vou escrever meu radical e o x vai ser meu radicando, certo? Quem está escondido vai aparecer, então vai ficar uma raiz quarta, e quem está aparecendo vai ficar escondido, certo? Então, eu tenho x elevado na 3/4 vai ser raiz quarta de x ao cubo, certo? E aí, o inverso, se eu quero transformar uma fração, então digamos que eu tenho aqui uma raiz quinta de a na quarta. Como que a gente volta isso para expoente fracionário? O meu radicando vai se tornar a base, então eu tenho a elevado na quem, professor? O meu 5 está aparecendo, ele não está protegido, ele vai ficar protegido. Então, ele vira o meu denominador. E o 4 está escondidinho, está dentro do radical, ele vai ficar aparecendo, vai virar numerador. Está aí. Certo? Então, essas propriedades aqui a gente vai usar no estudo aí que vem para a gente de exponencial. E para encerrar, senhores, e a gente dar seguimento aos estudos de funções exponenciais, nós também precisamos lembrar das fatorações de bases que a gente consegue fatorar. Por exemplo, se eu pegar aqui um carinha aqui e escrever 64 elevado ao cubo,
Como que eu posso escrever 64 elevado ao cubo, meus queridos? Como que a gente faz isso aqui? Fatorando 64. Uma das formas de escrever 64, a fatoração de 64 vai ser quem? Professor, 8 ao quadrado. Pode, 8 ao quadrado. 8 vezes 8, 64. Só que o 64 está elevado ao cubo. Então, 8 ao quadrado, que é 64, elevado ao cubo. Pode ser só desse jeito? Não, porque o 8 ainda dá para fatorar. Qual que é a fatoração do 8? Do 8 a gente pode escrever como 2 ao cubo. Então, a gente tem 2 ao cubo elevado ao quadrado elevado ao cubo. Olha o que a gente chegou. Nós chegamos numa potência de potência. Então, a gente repete a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. Tá aí. Certo? Quer ver mais um exemplo? Vamos pegar mais um exemplo aqui. 125 elevado na quarta potência. Como que eu posso escrever essa base? Essa base 125, fatorando ela. Como que ela pode ser escrita? Ela pode ser escrita como 5 ao cubo. Então, eu tenho 5 ao cubo, que é 5 vezes 5, 25 vezes 5, elevado na quarta potência. Potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Beleza, meus queridos? Então, essa foi uma revisão de potência de casos que nós podemos utilizar aí nas funções exponenciais. Então, antes da gente falar sobre a função exponencial, é importante lembrar para os meus queridos aí esses casos de potência. Beleza? Vamos continuar. Bom, queridos, ainda para a gente falar sobre as funções exponenciais, nós precisamos falar sobre as equações exponenciais, porque nós vamos usar essas equações para resolver as funções. Tá? Então, eu coloquei aqui para vocês 5 exemplos, exemplos fáceis e exemplos mais cabeludos, exemplos que vão cair com recorrência em nossos exercícios. Beleza? Então, eu coloquei aqui exemplos para a gente trabalhar a ideia de equações exponenciais. Já já a gente já entra com as nossas funções, tá bom? As funções são tranquilas, são de boas. Bom, vamos aqui para o primeiro exemplo. Eu tenho o primeiro exemplo, 2 elevado na x igual a 8. Observe que, para ter uma equação, eu preciso de uma incógnita e um sinal de igualdade. Eu tenho a incógnita e tenho o sinal de igualdade. Só que observem, senhores, que a minha incógnita, ela está no expoente, certo? Como que eu vou fazer para resolver esse cara quando a minha incógnita é o expoente? Diferente quando a incógnita está na base. O que a gente vai fazer aqui, professor? Bom, nós vamos procurar sempre, o nosso trabalho sempre vai ser deixar os dois lados da equação na mesma base. Aqui a base é 2, aqui a base é 8. Como que eu transformo a base 8 em base 2? Fatorando. A gente viu ali atrás, nesse exato momento, que 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, eu posso escrever que 2 na x vai ser igual a 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8. Aí, senhores, bases iguais, de um lado base igual, de um outro base igual, nós podemos cortar esse 2 e escrever essa equação falando que o meu x ele tem que ser igual a 3. Tranquilo, queridos? Muito fácil, né, professor? Como eu disse, exemplos fáceis e outros mais difíceis. Bom, vamos para o segundo exemplo de funções exponenciais. Eu tenho, olha só, 4 elevado na 3 menos x elevado ao 5 na menos x. Eu tenho uma potência de potência aqui, tá certo? Bom, o nosso trabalho, pessoas, primeiro, escrever bases iguais, mas por enquanto esse cara aqui eu tenho uma potência de potência. Vamos escrever isso um pouquinho melhor, de uma forma melhor, para a gente entender o que a gente vai fazer. Potência de potência, pessoas, o que a gente faz? Vimos lá na revisãozinha. Repete a base e multiplica os expoentes. Então, 4 elevado na 3 menos x, que multiplica 5 elevado na menos x, igual a 1. E agora, professor, o que eu vou fazer para escrever bases iguais? Qual potência, pessoas, qual número elevado sempre vai dar 1?
O zero, qualquer número, qualquer base diferente de zero, elevado a zero, eu vou ter o 1 aqui. Então, eu posso escrever assim, ó, 4 elevado na 3 menos x, que multiplica 5 menos x, vai ser igual a 4 elevado a zero. Observe que eu não alterei a expressão. Todo número elevado a zero, todo número diferente de zero elevado a zero vai dar 1. Então, eu tenho 4 elevado a zero, 1. Fechou o bagulho. Bases iguais, nós podemos, toda vez que nós tivermos a oportunidade, bases iguais, a gente corta. E aí, a gente agora iguala o que nós temos aqui. 3 menos x, que multiplica 5 menos x, e isso vai ser igual a zero. Bom, agora o que a gente faz? Eu tenho um produto nulo, ou seja, um produto que o seu igual é zero. O que nós podemos fazer? Vimos isso também recentemente. Eu posso falar que 3 na menos x é igual a zero, e posso falar que 5 menos x também vai ser igual a zero. Aí eu tenho que 3 é igual a x, ou x é igual a 3, e tenho que 5 é igual a x, ou posso falar que x é igual a 5. Está aí a solução dessa equação exponencial. Bom, viram que é um pouquinho mais difícil, mas aplicando as propriedades que nós já conhecemos, nós conseguimos fazer. De boas, queridos? Bom, o próximo exemplo, nós vamos ter aqui uma outra aplicação do que a gente viu na revisão de potências, tá? Eu tenho 3 elevado na x mais 1 igual a raiz quadrada de 6 elevado na x. E aí, professor, o que a gente faz? Bom, primeiro, senhores, vamos transformar esse cara aqui, ó. Vamos tirar essa raiz. Como que eu tiro raiz? Transformando em base fracionária, expoente fracionário. Então, eu vou fazer aqui 36 elevado na x mais 1 igual, meu radicando vira base, certo? Não pode esquecer que aqui é uma raiz quadrada, então aqui eu tenho 2. O meu x está escondido, vai ficar aparecendo, vira numerador, e o meu 2 está aparecendo, vai ficar escondido, vira denominador. Pronto, transformei uma raiz em expoente fracionário. E agora? Agora eu preciso achar as bases iguais, correto? 36 elevado na x mais 1. A gente sabe que 36 é 6 ao quadrado. Então, eu tenho 6 ao quadrado elevado na x mais 1. Igual a 6 elevado na x sobre 2. Aqui, potência de potência, observem que a revisão foi justamente para isso. Porque nós temos vários casos de potência. Potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. Cuidado, uma distributiva. 2 vezes x e 2 vezes 1. Igual a 6 elevado na x sobre 2. Encontramos, chegamos com bases iguais. Nas bases iguais, meus queridos, nós eliminamos as bases. E aí escrevemos que 2x mais 2 é igual a x sobre 2. E aí vocês vão falar assim, professor, agora ficou uma mata. Agora ficou fácil. Esse 2 está dividindo, vou mandar ele para o outro lado, multiplicando todo mundo, fazendo a distributiva. 4x mais 4 é igual a x. Beleza, pessoas? Isolando o x, passa para um lado, passa para o outro, eu tenho 4x menos x igual a menos 4, 3x igual a menos 4, e o meu x vai ser igual a menos 4 terços. Tranquilo? Sossegado? De boas? Professor, de boas, estamos indo muito bem. Beleza, senhores, beleza. Vamos para o próximo. Esse carinha aqui, ele vai usar ainda mais de raciocínio da gente, esse próximo exemplo aqui. Observem que eu não tenho nenhuma multiplicação e eu não tenho multiplicação, pessoas, porque as propriedades vocês viram que são para as multiplicações.
Não vá aqui fazer repete a base e somar os expoentes. Por que não, professor? Por que não, tio Fio? Porque eu tenho uma soma. Na soma, nós não temos propriedade. O que a gente vai fazer, então? Dá um jeito. Não pense em sentar e chorar. Esse não é o momento de sentar e chorar. Beleza? Vem comigo, pessoas. O que a gente vai fazer? Bom, vamos manipular ela aqui de uma maneira mais tranquila. Vou escrever aqui, ó, 5 elevado a x, mais. Aí observem que o próximo, esse segundo carinha aqui, deixa eu colocar de um jeito melhor aqui para manipular esses canetões que eu quero usar. Eu vou usar vocês. Olha só, queridos, eu tenho 5 elevado a x mais 1. 5 elevado a x mais 1, permitam-me escrever esse cara assim, ó. 5 elevado a x vezes 5 elevado a 1. Entenderam aqui? Porque agora sim, ó, aqui eu dei uma multiplicação. Repete a base e soma os expoentes. Beleza, queridos? Mas, observe, eu tenho novamente aqui um 5 elevado a x menos 2, mais 2. O que nós vamos fazer? A mesma coisa. Vou escrever essa expressão como 5 elevado a x vezes 5 ao quadrado, porque agora eu posso repetir a base e somar os expoentes. Nossa, professor, como que ficou mais tranquilo isso aqui? Certeza que ia ficar tranquilo, pessoas. Aqui é tio Fio exatas, na veia. E aqui, senhores, o que a gente vai fazer? Mesma coisa no raciocínio anterior. 5 elevado a x, que multiplica 5 ao cubo. Professor, agora eu já estou pensando em não sentar mais e chorar. Sabia que você não ia sentar mais e chorar, porque tá indo. Pô, não acabou. Calma. Vamos agora trabalhar esse cara. Observem, senhores, e aí as cores nos favorecem. Eu tenho 5x e tenho produtos. Com 5x, olha aqui, 5x, 5x, 5x e 5x. Eu posso fazer o quê? Quando eu tenho esses caras, eu tenho produto. Uma fatoração. Vocês viram fatorações. Qual fatoração que cabe aqui, pessoas? Fator comum. O 5 elevado a x é o meu fator comum. Então, eu vou colocar ele em evidência. 5x, 5 elevado a x, que multiplica quem? Bom, agora eu preciso olhar termo a termo. O próprio fator comum é um dos fatores. Então, no lugar dele fica 1. Então, 1 mais. Do 5 elevado a x vezes 5 elevado a 1, eu tirei 5 elevado a x. Sobrou quem para a gente? 5 elevado a 1. Mais 5 elevado a x vezes 5 ao quadrado. Eu peguei o 5 elevado a x. Sobrou quem? 5 ao quadrado. Mais 5 elevado a x vezes 5 ao cubo. Eu peguei o 5 elevado a x. Sobrou quem? 5 ao cubo. E isso tem que ser igual a 780. Bom, agora vamos resolver essa expressãozinha aqui, certo? 5 elevado a x, que multiplica quem? Não é 5x, gente. É 5 elevado a x. 1 mais 5 mais 25 mais 125. Resolvendo lá as nossas potências. Resolvi as potências, pessoas? Posso falar que 1 mais 5 mais 25 mais 125 vai ser 156. Então, eu tenho 5 elevado a x vezes 156 tem que ser igual a 780. Como é uma equaçãozinha, eu vou isolar a minha incógnita. 5 elevado a x é igual a 780 divididos por 156. 5 elevado a x vai ser igual a 5. Olha aí o que nós chegamos, pessoas. Nós chegamos bases iguais. Bases iguais, o que nós podemos fazer? Eliminar. Qual que é o expoente desse cara aqui? Não se esqueçam, não aparece, mas a gente sabe que é 1. Portanto, meus queridos, nós podemos falar que x vai ser igual a 1.
Tranquilo? Show de bola? Maravilha. Último exemplo, viram que esse aqui parecia ser tão complicado, parecia ser algo impossível. E aí, usando as técnicas que nós já sabemos, que nós já trabalhamos anteriormente, ficou de boas. Bom, agora nós temos aqui o último exemplo. Esse carinha aqui, nós vamos ter que usar um artifício que nós utilizamos, pessoas, lá nas equações biquadradas, lá nas equações do segundo grau. Lembra que lá nas equações do segundo grau, quando nós encontrávamos na genérica ax na quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero, a gente pegava alguém para substituir? Nós vamos fazer nesse caso aqui, quando nós temos essa situação. Tá, professor? Então, como que a gente faz? Bom, eu vou falar assim, ó. Eu vou falar que esse 3 elevado na 2x é a mesma coisa que 3x, 3 elevado na x ao quadrado. Concorda comigo? Porque eu tenho potência de potência, repete a base e multiplica os expoentes. 3 elevado na x elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3 elevado na 2x. Bom, e aí, senhores, eu vou usar esse artifício de substituição. Eu vou falar que 3 na x, professor, e não 3x, 3 na x vai ser igual a y. Eu vou usar essa substituição aqui. Então, onde eu encontrar esse 3x, eu vou chamar de y. Então, vamos agora na nossa equação. Nossa equação é esse cara aqui. 3 elevado na 2x, nós falamos que é 3x elevado ao quadrado. E quem é 3x? Y. Então, eu vou falar que é y ao quadrado menos 4 vezes 3 na x. Então, menos 4 vezes. Quem que é 3 na x que nós substituímos? Y. Então, menos 4y mais 3 igual a 0. Beleza. O que nós chegamos aqui, senhores? Uma equação do segundo grau. Essa equação do segundo grau aqui, vamos fatorar esse trinômio. Esse trinômio ele fica y menos 1 que multiplica y menos 3 igual a 0. Com isso, nós podemos falar que y vai ser igual a 1 e podemos falar que y vai ser igual a 3. Bom, chegamos no resultado? Não, nós encontramos o valor de y. Nós queremos achar na incógnita x a nossa equação. Então, senhores, a gente vem aqui e escreve essa igualdade. 3 na x é igual a y. Tenho dois valores para y, então eu vou substituir esses dois valores. Vou falar aqui, ó. 3 elevado na x é igual ao primeiro valor para y, 1. Bom, quando que eu tenho esse cara aqui igual a 1? Lembra do carinha que a gente fez lá? Elevado a 0, tá certo? Então, eu posso falar que 3 elevado na x é igual a 3 elevado a 0, porque todo número diferente de 0 elevado a 0 vai dar 1. Então, podemos concluir que uma primeira solução, x é igual a 1. Show de bola. Voltamos aqui na igualdade que nós tínhamos. 3 elevado na x igual a 3. Quem é que está com 3 aqui? O 1. Não aparece, mas a gente sabe que é o 1. E aí nós temos agora, senhores, bases iguais. 3 corta com 3. Sobrou quem? X igual a 1. Aqui não é 1, né, pessoas? Aqui é 0. Aqui não é 1. A gente corta 3 com o meu 3 aqui, bases iguais, e o meu x, ele vale 0. Então, a solução dessa equação exponencial é quem? X igual a 1 e x igual a 0. Tá aí. Beleza, meus queridos? Bom, então terminamos aí, vimos aí as equações exponenciais. Ainda antes da gente falar sobre as funções exponenciais, eu preciso falar sobre as inequações, tá bom? Então, antes da gente ir lá para as funções,
eu vou apagar o quadro aqui e nós vamos falar sobre as inequações. Falamos das equações, mostrei os casos mais fáceis e os mais difíceis que nós podemos fazer manipulações. E agora eu vou falar sobre as inequações exponenciais. Bom, vamos falar das inequações exponenciais. Aí as inequações vocês já sabem, nós já sabemos, nós conhecemos que a forma de resolver a equação ela é o mesmo, tá? Nós só precisamos tomar cuidado com um detalhe, tá? Nas bases. A gente só precisa tomar cuidado com isso aí. Quando eu tenho a minha base, tá? Vou chamar aqui base de A. Quando a minha base ela for maior que 1, show de bola, tranquilo, eu vou manter o meu sinal sem nenhum problema. Então, vou escrever aqui, ó, mantém o sinal de desigualdade, tá, pessoas? Então, eu mantenho o sinal da desigualdade. Agora, acontece que, quando a minha base ela for maior que 0 e menor do que 1, ou seja, os valores da base estiverem entre 0 e 1, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Vou ter que inverter o sinal de desigualdade. Maior que 1, a gente mantém o sinal. Essas duas regrinhas que vocês vão ter que tomar cuidado. Com a base maior que 1, mantém o sinal. Agora, quando a base ela for maior que 0 e menor que 1, tiver entre esses dois valores, aí não tem para onde correr. Eu vou ter que inverter a minha base. E bem, vamos pegar um exemplo aqui. Bem tranquilo, bem sussa, de boas. 2 elevado na x maior ou igual a 128. Um exemplo aí para a gente brincar, tá? 2 elevado na x maior ou igual a 128. Qual que é o nosso trabalho? Assim como nas equações, nós vamos ter que escrever a mesma base. Eu tenho que transformar esse 128 em uma base 2. Então, eu tenho 2 elevado na x maior ou igual a 128 é 2 elevado na sétima. Tá certo? Bom, agora eu tenho bases iguais e outro detalhe. Bases iguais e minha base é o quê? Minha base ela é maior do que 1. Base maior do que 1, a gente mantém o sinal. Então, a gente vai ter, cortamos aqui esse carinha, as bases iguais a gente corta, e nós encontramos aqui que x vai ter que ser maior ou igual a 7. Tranquilo, queridos? De boas? E aí, a solução da nossa inequação é x pertencente aos reais, tal que x maior ou igual a 7. Agora, uma situação onde nós podemos ter a inversão de sinal, digamos aqui que eu encontre aqui meio elevado na x menor que meio elevado na quarta. Olha só, observe a minha base. A minha base ela é meio, 0,5. 0,5 está aqui, ó, entre 0 e 1. Como eu tenho base 0,5, o que nós podemos concluir? Que eu vou ter que inverter o sinal. Está menor, eu vou falar que meio elevado na x, está menor, passa a ser maior, elevado na quarta. Bases iguais, estamos permitidos a cortar. Encontramos, então, x maior que 4. Sussa! De boas, meus queridos? É isso aí. Bom, encerramos aí, então, a primeira parte, as partes, né? E vamos falar agora de função exponencial, que é o que nos interessa. Bom, agora vamos falar das funções
propriamente das funções exponenciais. Tá? Nas funções exponenciais, pessoas, o que a gente vai fazer para definir? Primeiro, a gente precisa definir essa função. Essa função ela está definida aonde? Aonde que essa função está definida? Então, a minha função exponencial ela vai estar definida no conjunto dos números reais e conjunto dos números reais sem o zero. Tá? Então, meu domínio, os reais, meu contradomínio, os reais menos o zero. Beleza? E aí a gente vai ter a cara da função exponencial assim, ó, f de x igual a elevado na x. Porque a gente tem que ter um expoente com incógnita para definir o exponencial aí, uma função. Bom, o que mais que a gente pode pensar aqui na nossa função f de x igual a x, f de x igual a elevado na x? Coisas importantes aqui. Primeira coisa importante aqui da nossa função, tá? Eu não posso ter a minha base, ela tem que ser positiva. Base positiva. Professor, por que a base ela tem que ser positiva? Acompanhe aqui um raciocínio com o professor Tio Phil. Acompanhe aqui, olha só. Imagine que eu tenha uma função f de x igual a menos 3 elevado na x. Bom, digamos que eu tenha, tá? Porque eu estou falando que a base tem que ser positiva. Olha a base dessa função. A base dessa função é negativa. Vou mostrar para vocês por que não pode ter. Bom, aí digamos que eu queira um f de meio. Então, eu vou pegar base menos 3 e vou elevar a x. No lugar do x, a gente coloca meio. Transformando um expoente fracionário, nós temos que f de meio vai ser igual a raiz quadrada de menos 3. Opa! Dentro do conjunto dos números reais, nós podemos encontrar radicando negativo? Não. Dentro do conjunto dos números reais, isso aqui não existe. Então, por isso que eu não posso ter base negativa. A minha base ela tem que ser positiva. Não pode ter base negativa. Outra coisa que é importante a gente falar, são duas coisas, eu falei, a segunda é que a nossa base, além de ser positiva, essa base tem que ser diferente de 1. Base diferente de 1. Por que a base tem que ser diferente de 1, professor? Porque se minha base for 1, olha aqui o raciocínio com o professor Sóstenes. Olha só, se minha base for 1, 1 elevado na 2 dá quanto? 1. 1 elevado na menos 3 dá quanto? 1. Ou seja, para qualquer expoente diferente de 0, qualquer meu expoente com base 1, eu vou ter uma função que é constante. E nós estamos trabalhando uma função exponencial e não função constante. E aí não é interessante para a gente trabalhar a função constante aqui na exponencial. Então, por isso que minha base ela tem que ser positiva e a base ela precisa ser diferente de 1. Então, trazendo como definição, nós podemos escrever assim, ó, a que é a minha base tem que ser maior que 0 e a tem que ser diferente de 1. Isso aqui, senhores, é regra para a função exponencial. A gente não pode ter esses carinhas aí. De boas, queridos? Tranquilo? Então, a gente tem aqui o que é a nossa função exponencial, que nós vamos encontrar na função exponencial. Bom, agora vamos ver aqui o gráfico. Falar dos gráficos da função, como que aparecem esses gráficos aí da função exponencial. Nós temos duas situações para o gráfico exponencial. Dois gráficos para a função exponencial. Qual que é o primeiro, professor? O primeiro é quando nós temos o A maior que 1. Porque eu estou falando que A tem que ser maior que 0 e não pode ser igual a 1, tem que ser diferente de 1. Então, a primeira situação é quando nós encontramos o A, a minha base, maior que 0. Quando encontramos a base maior que 0, nós falamos que o nosso gráfico ele vai ser crescente.
E aí, crescente, pessoas, acompanhem aqui o desenvolvimento desse cara, tá? Bem de boas, bem tranquilo. Olha só, na crescente do meu gráfico, ele vai vir aqui, ó, não encostando no meu X e subindo exponencialmente. Esse cara aqui é meu crescente. Nós falamos que esse cara aqui ele é uma assíntota e ele não encosta, ele vai tender a encostar no eixo X, tender aqui a zero, mas nunca vai encontrar. Por os infinitos valores que nós encontrarmos aqui, ele não vai encontrar a reta X, tá certo? É uma assíntota, ele não encontra o eixo X, ele não corta, ele não cruza, ele não passa pelo eixo X. Ele vai ter valores bem perto, valores menores, mas nunca vai encontrar o eixo X. Beleza? Então eu tenho esse cara aí como meu gráfico de uma função crescente exponencial. Bom, qual que é o outro caso que nós temos? Outro caso que nós temos é quando o meu A é maior que 0 e menor que 1. Eu tenho duas situações, maior que 0, que a gente pode ter, e diferente de 1. Aqui é quando ele for maior que 1, e aqui é quando eu tenho intervalo. O intervalo da minha base é entre 0 e 1, maior que 0 e menor que 1. Bom, quando eu tenho esse intervalo, nós podemos falar que a nossa reta, ela vai ser uma reta o quê, pessoas? Vai ser uma reta decrescente. Correto? Essa reta decrescente, nós vamos escrever essa reta decrescente. Como que vai ficar o gráfico da nossa reta decrescente? Bom, se assim é crescente, nós vamos observar que a crescente ele vem lá atrás, vem, corta, e novamente uma assíntota. Ele vai tender a cortar o eixo X, tender a 0, mas jamais vai cortar, vai passar. Ele vai ficar bem próximo, com valores bem pertinhos, bem parecidos, mas nunca vai tocar o meu eixo X. Beleza? Então aí, gente, a função exponencial é isso. Beleza? Essas informações que são importantes para a gente, para as nossas funções exponenciais. Os seus gráficos bem definidos. Isso aqui, senhores, é muito importante vocês prestarem atenção, tá certo? Observar quem que é a base, lembrando que o meu A é a base, e aí show de bola, tranquilo, certo? Vou encerrar minha aula aqui, vou gravar uma próxima aula com exercícios de funções. Então, se você está acompanhando a aula, já vai para o próximo, que eu vou colocar lá exercícios de funções exponenciais. Galera, se gostou, curtiu o vídeo, então se inscreva no canal, compartilhe, curte aí, dá aquele like lá para esse canal cada vez crescer mais. Um abraço, beijo no coração, fiquem com Deus, até a próxima.